tema da pregação hoje é: depois da espera vem a recompensa. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 36. Diz assim a palavra de Deus: Estava lá também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela, já de idade avançada, tinha vivido com o marido 7 anos depois do casamento, permanecendo viúva por quase 84 anos. Ela não se afastava do templo, cultuando a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Aqui no verso 38, diz que ela tendo chegado naquele momento. Qual era esse momento? Foi o momento em que estavam ali José, Maria e o menino Jesus no templo. Eles estavam apresentando, consagrando o menino Jesus a Deus. E quando José e Maria estavam ali no templo, a Bíblia diz que chegou um homem chamado Simeão, que vivia ao redor do templo. Ele também era um idoso, e ele ali pegou o menino Jesus no colo e deu graças a Deus, louvou a Deus. E a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que guiou Simeão até o templo. A Bíblia diz também que o Espírito Santo havia revelado a Simeão que ele não morreria antes de ver a salvação de Israel. Então foi nesse cenário em que Ana chega. Ela também chega no templo e ela vê aquela agitação, né? E ali Simeão com o menino no colo e louvando a Deus. E aí Ana chega e também dá graças a Deus. O nome Ana, ele significa graça. E o nome Ana aparece 2 vezes na Bíblia. Nós temos essa Ana do Novo Testamento e temos a Ana do Antigo Testamento. Você se lembra da Ana do Antigo Testamento? Ana, que era uma esposa de Eucana e que foi a mãe do profeta Samuel. Então temos apenas 2 Anas nas Sagradas Escrituras. E essa Ana do Novo Testamento era filha de Fanuel e ela era da tribo de Asser. Essa tribo fazia parte das 10 tribos de Israel, a tribo do norte. O povo de Israel havia se dividido entre Reino do Sul e Reino do Norte. E o Reino do Norte havia sido levado como escravos para a Síria. E lá eles se perderam, foram dispersos. E a tribo de Asser era considerada uma tribo em extinção. Então não tinha muito prestígio a tribo da linhagem, né, de que Ana havia vindo. Ana era uma idosa de 84 anos, ou mais. Alguns teólogos dizem que Ana, ela não tinha 84 anos, mas sim ela tinha 84 anos de viuvez. Porque no original dá base para isso, né? A Bíblia diz aqui que Ana, ela casou, ficou 7 anos casada, e aí o seu marido faleceu, e ela resolveu ficar viúva, terminar os seus dias, né, viúva, não se casando novamente. Qual que é a primeira lição que nós podemos tirar desse texto? Deus não está à procura de heróis, mas de pessoas disponíveis. Ana não foi nenhuma heroína, Ana não fazia parte da elite sacerdotal, Ana não tinha fama e prestígio em Israel, Ana não tinha uma profissão de destaque. Hoje, muitas pessoas, né, buscam fazer uma faculdade, isso não é errado, mas muitos buscam querendo serem aplaudidos pela sociedade, serem reconhecidos pela sociedade, por conta de um canudo, por conta de uma profissão. Ana, pelo contrário, não tinha nenhuma profissão, ela era viúva. Naquela época não tinha auxílio, não tinha aposentadoria, como nós temos nos dias de hoje. Ana provavelmente vivia da contribuição de outra pessoa, do auxílio de outra pessoa, ou seja, de alguém da sua família, de algum filho, ou ali das finanças do templo. A genealogia de Ana também mostra que nessa genealogia não existia nenhum rei, não existia ninguém de prestígio, alguém conhecido em Israel, não existia nenhum rabino conhecido que viesse da tribo de Asser. O seu pai também, Fanuel,
era um homem desconhecido na história. Ninguém sabe quem foi Fenuel. Ana era pobre, viúva e avançada em dias. E além do seu nome, nós vemos que na Bíblia só existiu mais uma vez o nome de Ana no Antigo Testamento. Só tinha 2 nomes de Ana na Bíblia. Então nós vemos que Ana, ela era uma pessoa simples, uma pessoa sem destaque e prestígio na sociedade. No entanto, diz o texto que Ana era uma mulher que servia a Deus no templo dia e noite. Estava à disposição de Deus. E Ana tinha um dom, ela era profetisa. Ana tinha um chamado. Ana tinha uma vocação. Ana não era uma heroína, alguém de prestígio na sociedade. Ela era apenas uma simples profetisa do povo de Deus em Israel. Ana não era também uma fanática religiosa. Ana, ela era uma mulher disponível à vontade de Deus. Uma mulher simples. Hoje nós vivemos em um mundo que glorifica e idolatra o forte, o rico, o poderoso, o corpo belo, o bem-sucedido, o nobre, o chique, o famoso. Mas Deus, ele não enxerga como o mundo enxerga. Deus, ele vê diferente. Você se lembra? Quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé, pai de Davi, para escolher e ungir o rei de Israel, o profeta Samuel ficou encantado com os filhos de Jessé, os irmãos de Davi. E ele pensou que seria um dos filhos de Jessé, os mais velhos, que seria rei de Israel. E aí Deus disse para Samuel: não, Samuel, não é nenhum desses. Eu não vejo como o homem vê. Eu olho e sondo os corações. Tem mais um, o pastor de ovelhas, que está lá no campo. Deus, então, ele não vê e não enxerga como o mundo enxerga. 1 Coríntios também, Paulo ele vai dizer: irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Então Deus continua ainda escolhendo aqueles que ninguém dá nenhum valor. Com certeza, na época de Ana, deveria existir mulheres ricas, poderosas e famosas, mas Deus resolveu escolher uma mulher desconhecida, viúva, idosa, para registrar por toda a eternidade o seu nome nas Sagradas Escrituras. Deus, ele muitas vezes age assim. Deus escolheu um menino e pastor de ovelhas, Davi, para se tornar o rei de Israel. Deus escolheu um vaqueiro e agricultor, Amós, de uma cidade desconhecida chamada Tecoa, para ser o profeta do reino do norte. Deus escolheu Elias, um homem de uma pequena localidade chamada Tisbé, lá no município de Gileade, para ser o seu profeta. Deus, ele não está em busca de heróis e heroínas. Deus está em busca de pessoas dispostas a sujeitar a sua vontade. Ele pode sim nos usar para sermos heróis ou uma heroína, como ele fez com Davi, mas sabemos que sempre a glória deve ser dada a ele, a Deus. E nós estamos disponíveis à vontade de Deus, como Ana estava? Estamos dispostos a tomar a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo? Estamos dispostos a nos arrepender dos nossos pecados? Estamos dispostos a consagrar a nossa vida a Deus, como Ana estava disposta? Estamos dispostos a obedecer o ID de Jesus e pregar o Evangelho a toda criatura? Ou não temos tempo para Deus, não temos disponibilidade para Deus? Como temos levado a nossa vida, o nosso cristianismo? Que nós possamos aprender com Ana a estar disponível à vontade de Deus. Essa então é a primeira lição que podemos tirar desse texto. Segunda lição, Ana aguardava a vinda do Messias. O texto diz que Ana viveu 7 anos com o seu esposo, e depois que o esposo dela morreu, ela não quis casar-se novamente, e viveu ali quase 84 anos se consagrando, ao serviço a Deus no templo. Então ela teve toda uma vida esperando a primeira vinda de Jesus, a primeira vinda do Messias.
Hoje nós aguardamos a segunda vinda do Messias, a segunda vinda de Jesus. E hoje há muitas interpretações sobre a vinda de Jesus. Uns creem que antes de Jesus vir, buscar a sua igreja, se encontrar com a sua igreja, uns acreditam que haverá uma grande tribulação futura. Outros creem que a grande tribulação já aconteceu no ano 70, com a destruição do templo em Israel. Entre os que creem que haverá uma grande tribulação futura, temos os dispensacionalistas, que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Nesse meio também temos um outro grupo chamado amilenistas, que acreditam que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. E temos também os pós-milenistas, que acreditam que a igreja já passou pela grande tribulação, ali no ano 70 depois de Cristo. Então hoje há muitas dúvidas sobre como e quando se dará a segunda vinda de Jesus. Mas uma coisa é certa, para a maioria que está aqui hoje, Jesus ele virá daqui a 40 ou 50 anos, no máximo, quando nós morremos de velhice. Mas Jesus também pode voltar antes. Jesus pode voltar hoje, para mim e para você. Se nós morrermos hoje, antes de acabar esse culto, iremos nos encontrar com Ele. E que bom será, antes de encontrarmos com Jesus, Ele ter sido o nosso advogado aqui na terra. Porque se Jesus não for o nosso advogado, nós iremos encontrar com o nosso Senhor na outra vida como o nosso juiz. E se nós chegarmos diante dele sem o advogado, a nossa sentença já está dada. Será condenação eterna, né? E eu pergunto para você, perguntamos para nós mesmos, Jesus já é o nosso advogado? Se não, creia hoje em Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados, viva como Ana, viva uma vida separada para Deus, esperando encontrar com o dono do mundo, com Jesus Cristo, em sua segunda vinda. Nós devemos estar preparados para encontrar com o nosso Mestre. Então essa é a segunda lição. Ana esperava a vinda do Messias. Hoje nós também devemos aguardar e esperar que um dia nós iremos encontrar com Ele. O que é 70 anos comparado com a eternidade? É como um vapor, passa muito rápido. Se nós aqui temos mais de 40 anos, praticamente já viveu a metade da vida. Estamos no meio do caminho. Logo estaremos nos encontrando com Ele. Isso deve estar sempre cravado em nossos olhos, em nosso coração. Não podemos ficar distraídos. Uma hora Cristo voltará para nós. Terceira lição desse texto. Ana amava a casa de Deus. Verso 37. Ela não se afastava do templo, cultuando a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Ana tinha o mesmo sentimento do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi também amava a casa de Deus. Ele declara isso lá no Salmo 27. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Lá no Salmo 84, Davi também diz: um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Davi amava a casa de Deus. Ana também amava a casa de Deus. E eu e você? Amamos estar no meio do povo de Deus, na casa de Deus, onde a igreja se reúne, ali é a casa de Deus. Não é o templo, não é o bloco, não é as paredes, é onde o povo de Deus. Hoje sabemos que não temos mais um lugar específico para adorarmos, como era lá no Antigo Testamento, no templo, lá em Jerusalém. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, mas sabemos que precisamos congregar, precisamos cultuar a Deus junto com o povo de Deus. A igreja, ela não é um membro sozinho, né? A Bíblia mostra que a igreja é como um corpo. Então, uma mão, você não vê uma mão andando sozinha para a rua, uma perna andando sozinha. Não, tem que estar tudo alinhado, tudo no seu devido lugar. Então o corpo é a união de todos os filhos de Deus.
Então não existe igreja lá em casa, sozinho, né? O que diz os desigrejados. Não existe. Como eu já disse na pregação passada, o movimento de desigrejados é um movimento de pessoas rebeldes, que não querem se submeter a nenhuma autoridade da igreja, não querem se submeter, e eles são soberbos, acham que já sabem tudo, não tem mais nada para aprender. Então, eles são um movimento rebelde. Eles não fazem parte da igreja. Assim como Ana, hoje nós amamos cultuar a Deus na igreja. No Antigo Testamento existia uma mulher chamada Ana, como eu já disse, que entregou o seu filho para morar no templo, o profeta Samuel. Agora, essa Ana do Novo Testamento, ela não entregou o seu filho para morar no templo, mas ela vivia dia e noite servindo a Deus no templo. Ana poderia casar-se novamente. Viveu apenas 7 anos com seu marido, mas ela preferiu negar as suas vontades e direitos para servir a Deus de todo o seu coração. Ana não quis casar-se novamente. Ela preferiu esperar o noivo da sua alma. Ana era uma idosa de 84 anos ou mais. E Ana não criava também desculpas para deixar de ir ao templo servir a Deus. O texto diz que ela ia dia e noite. Isso quer dizer, sempre que possível ela estava lá. Todo o tempo. Provavelmente ela morava ali perto. Sempre estava indo. E ela poderia criar inúmeras desculpas para não cultuar a Deus, para não servir a Deus. Poxa, tinha 84 anos. Poderia dizer, estou cansada. Já minha perna não aguenta ficar indo sempre. Vou uma vez por mês. Não. Ana não dava desculpas. Ana, diz o texto, que ela amava a casa de Deus. Servia a Deus dia e noite. E nós? Quantas vezes damos desculpa para Deus, né? Damos desculpas para não servir a Deus, para não virmos à casa do Senhor. Não só aqui, damos desculpa para não ler a Bíblia. Damos desculpa para não orar. Damos desculpa para não jejuar. Isso também é um serviço a Deus. Podemos, às vezes, enganar os nossos parentes, os nossos amigos, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais, mas Deus nós não enganamos. Devemos sempre avaliar a nossa vida e aprender com Ana. Devemos estar sempre disponíveis na obra de Deus, prontos para servir, amar, servir a Deus. E Ana aqui, ela não só amava ir na casa de Deus, ela também era ativa na obra de Deus. Porque o texto diz que ela ia dia e noite e fazia jejuns e orações. Ela não só participava, ela era ativa. Ela estava ali intercedendo, esperando o Messias, jejuando, orando. E o jejum era uma prática comum entre os judeus. Os judeus chegaram até criticar os discípulos de Jesus por não jejuarem. Aí Jesus diz para eles, olha, não é necessário que os meus discípulos jejuem, porque eles estão com o noivo, eu sou o noivo. E quando estamos com o noivo, a festa. Agora não é momento de jejuar. E Jesus, pelo contrário, ele criticou os jejuns dos fariseus, porque os fariseus gostavam dos elogios, de se serem considerados homens de Deus, e aí eles desfiguravam o rosto, ficavam com o rosto abatido, né, para as pessoas verem, olha que homem de Deus. Eles queriam os elogios das pessoas, mas essa prática não deve ser feita dessa maneira. Essa prática deve ser feita por nós de maneira secreta. Devemos sim, quando possível, jejuar a Deus, consagrar a nossa vida. Isso deve ser no secreto entre nós e Deus. Não precisamos ficar tocando trombeta, falando para todo mundo que nós estamos jejuando. Nós devemos jejuar principalmente em tempos de calamidades, dificuldades, desafios. E o jejum, ele deve ser sempre acompanhado de oração. Não faz sentido jejuarmos sem estarmos orando. E lembrando, que o jejum, ele é a abstinência total de alimentos. Há igrejas aí que fazem jejum de internet, jejum de celular, jejum de doce. O jejum que nós vemos na Bíblia é a abstinência total de alimentos, podendo beber água. Mas alimentos não deve haver nenhum. Esse seria o jejum que a Bíblia nos ensina. Nós vemos aqui também que ela orava. Ela orava, jejuava e orava. Os fariseus também gostavam de orar em praça pública, para serem vistos pelos homens.
né? Levantavam as mãos nas praças, para todos também os elogiarem. Mas Jesus, pelo contrário, nos ensinou diferente. Você quer orar a Deus? Entra no secreto, entra lá no seu quarto, fecha a porta, ninguém precisa ver. E o nosso Pai irá ouvir as nossas orações. Ana, então, ao contrário dos fariseus, com certeza orava e jejuava da maneira correta. E nós, então, precisamos ter uma vida de oração, assim como Ana tinha. Só ora quem se vê fraco. Por isso que nós oramos. Se nós entendemos que somos limitados, que sem Deus nada podemos fazer, nós deveríamos orar a todo tempo. A primeira coisa que um cristão deveria fazer pela manhã é dobrar o seu joelho e orar ao Senhor. Eu tenho muita coisa para fazer. Lutero, ele disse que quando ele tinha muitas coisas para fazer, ele dizia, tenho muitas coisas para fazer, preciso orar mais. E ele não negligenciava a sua vida de oração. Como disse um pregador conhecido, orar é unir a fraqueza humana com a onipotência divina. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que Daniel orava 3 vezes ao dia. Os muçulmanos, eles oram 5 vezes por dia. E eles não creem no Messias. O Deus deles é um outro Deus. E mesmo assim, eles são zelosos pela doutrina da sua religião. 5 vezes ao dia, não importa onde for. Se ele estiver lá no Chibata, ele vai lá. O Aleph que disse, né? Que o professor de luta dele estava lá no Chibata, deu horário, ele foi lá para o estacionamento, no meio dos carros, dobrou o joelho, né, virado lá para Meca, e orou. E nós, cristãos, nós oramos. Nós temos tido uma vida de oração. Nós deveríamos, né, sempre ter uma vida de oração. E lembrando, né, que orar não é só pedir, mas também agradecer. Às vezes a gente só ora para pedir, não oramos para agradecer. Esses 2 idosos, então, que estão nesse cenário, porque aqui Ana, lembra o que eu disse no início? Ana vai ao templo e vê Simeão com o menino Jesus no colo. E Simeão, pelo que a Bíblia nos mostra, ele também era um idoso. Essas 2 pessoas, Ana e Simeão, a Bíblia mostra que eles eram piedosos, viviam para Deus. No final de suas vidas, foram recompensados. Eles tiveram o privilégio de ver Jesus, de pegar Jesus no colo. Deus recompensou. Eles esperaram e foram recompensados. Eles puderam ver o Verbo encarnado, a salvação do mundo, já idosos. Que honra receberam. Isso nos ensina também que o reino de Deus não existe aposentadoria. Enquanto houver fôlego de vida, nós devemos trabalhar para o Senhor. Uma vez eu encontrei com um senhor aqui na porta da igreja. Ele começou a perguntar sobre a igreja e eu comecei a perguntar sobre a vida dele. Aí ele já era avançado em dias e eu perguntei para ele, mas o senhor não congrega em nenhum lugar? Aí ele disse para mim assim, não, eu já trabalhei muito para Deus já. Eu já fui pastor, já abri igreja, já dirigi igreja, agora eu estou mais tranquilo, de vez em quando eu vou. Aí eu pensei, para o reino de Deus então tem aposentadoria? Há igrejas que existe pastor jubileu. Aí o camarada agora ele não se envolve mais com nada na igreja. Fica lá no cantinho dele, vai quando quer. Não, no reino de Deus não existe isso. Enquanto houver fôlego de vida, nós devemos pregar o evangelho, orar a Deus, jejuar, né, ser ativo na obra de Deus, convidar as pessoas, ver o reino de Deus avançar. Foi isso que Paulo ele disse, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Vou me gastar na obra de Deus, Paulo dizia isso. Gastarei e me deixarei gastar enquanto estiver vivo. Nós cristãos também devemos seguir esse exemplo. Hoje, infelizmente, há muitas igrejas morrendo por conta disso. Eles não são ativos na obra de Deus, não oram, não jejuam, não evangelizam, não batizam ninguém. Estão literalmente morrendo. Você vê o rol de membros das igrejas reformadas hoje, algumas, não estou falando todas, mas uma grande parte é somente de idosos. Isso nos mostra literalmente que a igreja está morrendo. Não tem jovens, não tem criança. Devemos sempre nos preocupar.
ficar atentos, né, a isso. Por isso, né, que nós iremos fazer esse impacto de jovens, para convidar os jovens. A igreja não é composta só de idosos, a igreja deve ser composta de todo tipo de idade. É de criança, de adolescente, né, de jovens, de adultos, idosos, de todas as idades. Hoje, muitos que se dizem reformados, eles olham para as falsas igrejas, que usam métodos mundanos e marqueteiros para encher a igreja, e criticam e condenam corretamente. Estão certos. Devemos combater todo tipo de mundanismo na igreja. O problema é que eles só condenam e não fazem nada. Eles deveriam condenar, mas também colocar a mão na massa. Se preocupar com o crescimento da igreja. Aí eles só condenam, mas não evangelizam. Não se preocupam com o crescimento da igreja. Aí eles dão a desculpa, não, é porque na nossa igreja prega o verdadeiro evangelho. E aqui por isso que é poucas pessoas, né? Nós deveríamos sempre ficar preocupados. Será que a igreja está com poucas pessoas, não é porque nós não estamos trabalhando, não estamos sendo ativos na obra de Deus? Essa deveria ser a nossa preocupação. Não colocar desculpa, não, aqui tem pouco porque nós somos fiéis. O povo não gosta de ouvir a verdade, né? Então você está dizendo que o evangelho não é o poder de Deus. Os irmãos do passado não viam assim. Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo, pregou e quase 3.000 pessoas se converteram. Jesus, quando pregava, uma multidão seguia. Paulo pregou para toda a guarda pretoriana. E o evangelho avançou para inúmeras cidades, para o mundo inteiro. Então nós devemos ser ativos na obra de Deus como Ana era. Apesar da sua idade, da sua velhice, era ativa na obra de Deus e se preocupava com a obra de Deus. Nós também deveríamos ser. Quinta lição: Jesus trouxe redenção e consolo. O verso 38 diz: tendo chegado naquele momento, aqui Ana, né, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Se você ler no verso 25, ali vai dizer que Simeão era justo e temente a Deus e esperava a consolação. E aqui está dizendo que não só Ana, mas todo o povo de Israel. Então, o povo de Israel esperava a redenção e a consolação de Israel. Isso nos mostra o quê? Que Jesus, ele veio trazer consolo. O problema é pregar que ele só irá trazer consolo. Esse é o problema de inúmeras igrejas. Eles só falam de consolo. Não é errado falarmos de consolo. O problema é só falarmos de consolo. Não é errado pregarmos sobre bênção, que Deus faz milagres. O errado é pregar só sobre isso. Só essa parte boa de Deus. E não falamos do juízo de Deus. Não falamos que Deus é fogo consumidor, que Deus envia as pessoas para o inferno. Quando nós fazemos isso, estamos pregando um falso Deus. Não podemos pregar que Deus só consola as pessoas. Nós devemos pregar sim que Deus consola, mas também que Deus, ele traz juízo sobre os pecadores. Mas também corremos o risco de cair num outro extremo. Pregar um Deus que só se ira. Um Deus que é só fogo consumidor e não tem misericórdia nenhuma. Aí estaremos errando tanto quanto as falsas igrejas que só falam de bênção, consolo e vitória. Aí nós pregamos só sobre a ira, só sobre juízo, só sobre o inferno. E não falamos da misericórdia, não falamos do consolo, porque o texto diz, Jesus ele veio para trazer consolo também. Então quando nós vamos para esse outro extremo, também estamos pregando um falso Deus. Portanto, o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Deus, ele mata e condena pecadores, isso é uma verdade, mas ao mesmo tempo, ele salva, consola e se preocupa com o seu povo. Nós vemos inúmeros exemplos disso na Bíblia. Olha o sentimento que Jesus teve lá em Mateus capítulo 9. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus sentiu grande compaixão. Lá em João 10 vai dizer: eu vim para que tenham vida e vida
né, e que a tenham em abundância. Então Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Lá em João, capítulo 11, verso 33, vai dizer, aqui, qual que é o cenário? Jesus está indo lá em Betânia. Ele recebeu a notícia de que o seu amigo Lázaro havia morrido. E ele vai lá para ressuscitar Lázaro. E Jesus, sabendo que Lázaro ia ser ressuscitado, porque ele mesmo ia ressuscitar, Jesus se comoveu. Olha o que diz lá em João 11, 33. Ao vê-la chorando, uma das irmãs de Lázaro, e também os judeus que o acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e abalado. Ele ficou abalado em ver todo mundo chorando, sofrendo. E perguntou-lhes, onde o puseste? Cadê o corpo de Lázaro? Aí eles levaram Jesus até lá, vem e vê. E quando Jesus chegou no sepulcro ali de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus se colocou no nosso lugar, se preocupou conosco, né? Se sentiu abalado. Então Jesus sim, Ele nos consola. Jesus se preocupa conosco. Jesus se preocupa quando estamos tristes, chorando, estamos passando por dificuldades. E Ele vem para nos trazer consolo. Mateus 11 vai dizer, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Olha a promessa. Se formos até Ele, nós iremos encontrar descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. João 14, 18 vai dizer, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele disse que Ele iria subir até o Pai, mas Ele ia enviar o Consolador, o Espírito Santo, e Ele nos consola hoje através do Espírito Santo. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus, sim, Ele é fogo consumidor, Ele veio para trazer divisão, para ser ruína para uns, queda para uns, mas para elevação a outros, consolação, redenção, né? Esse é o Deus verdadeiro, é aquele que diz que, que nós vemos que é juízo, mas também é consolo, é redenção para nós. Sexta lição desse texto, a glória de Deus se manifesta em pessoas. Vivemos em um mundo onde as pessoas dão mais valor às coisas, aos bens materiais, do que a pessoas, infelizmente. E Ana aqui, ela contemplou a maior de todas as manifestações da glória de Deus. E ela contemplou isso aonde? Nas coisas materiais? Não. Ela contemplou isso na pessoa de Jesus Cristo. Quando ela viu o bebê, quando ela viu aquela cena de Simeão com o bebê, Jesus no colo, ela contemplou a glória de Deus. Ela pôde perceber, enxergar Deus naquele lugar. Precisamos ver Deus nas pessoas. E como isso é difícil para nós, né? Nós temos facilidade de ver os defeitos das pessoas, de ver as falhas, de ver os problemas, mas temos dificuldade de ver a presença de Deus na vida das pessoas. Às vezes um irmão que se converteu era uma pessoa que vivia irada, e aí Deus trabalhou na vida dela. Nós deveríamos ver, olha, Deus está na vida daquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que em uma certa ocasião Jacó enganou o seu irmão Esaú e roubou o direito da primogenitura. Jacó agora estava ameaçado de morte. Jacó então foge e vai para outras bandas. O tempo passa e Jacó resolve voltar para a casa do pai. Mas Jacó teve medo de Esaú, porque Esaú disse que quando o seu pai morresse, ele iria matar Jacó. Mas quando Jacó resolve voltar para a sua terra e se encontrar com seu pai e sua família, Deus já havia trabalhado no coração de Esaú. E quando os dois se encontram, os dois veem a face de Deus na vida deles, veem a presença de Deus na vida deles, eles se abraçam e eles fazem pazes. Isso é obra de Deus, é a presença de Deus em uma família, quando traz união. Nós vemos também a presença de Deus
na vida de José no Egito. Até o ímpio Potifar viu que Deus era com José, porque tudo que José colocava a mão prosperava. Até na cadeia José foi próspero. Muitos viram a presença de Deus na vida de José. Nós também deveríamos nos esforçar para ver a presença de Deus na vida das pessoas e glorificar a Deus. É obra de Deus. 7ª lição. Ana esperou com paciência no Senhor. Ana esperou 84 anos para ver o menino Jesus. A espera de Ana nos faz lembrar do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Hoje nós vivemos uma geração de fast food. Queremos tudo rápido, tudo para ontem. Não temos paciência para nada. Quando pegamos um trânsito, horário de pico, o velho Adão quer surgir novamente. A gente fica bravo. Queremos tudo para ontem. Não temos paciência nem para esperar, às vezes, a fila na padaria. Queremos logo já sair da padaria. Não temos paciência para esperar um dia. Não temos paciência para esperar uma semana, um ano. O que dirá esperar 84 anos como Ana esperou, Talvez você já tenha alguns anos de vida e tenha esperado algo da parte de Deus há muito tempo. Lembre-se, Deus ele age na hora certa. Deus não age no nosso tempo. Deus age no momento certo, Ele nunca atrasa. Ele chega na hora certa. Moisés, com 80 anos, foi tirar o povo do Egito. 80 anos Moisés estava começando um novo projeto. Eu e você talvez já estamos aí na metade da vida. E achamos que já estamos velhos. E aqui Deus estava usando Moisés com 80 anos, um projeto novo. Eu vou usar você para tirar o povo lá da escravidão do Egito. Deus também chamou Abraão com 75 anos de idade para ser o pai das nações. Fez uma promessa. A Bíblia diz também que Caleb, aos 85 anos de idade, estava ali preparado, cheio de fé, para conquistar a terra prometida. E às vezes nós não temos nem 50. Já estamos desanimados. Caleb, ele recebeu a promessa com 45 anos de idade, sobre a terra prometida. E quando ele estava ali com 85, ele disse: eu estou com o mesmo vigor, com a mesma fé, com a mesma força, desde quando eu ouvi a promessa da parte de Deus. E nós iremos conquistar a terra prometida. Winston Churchill, aos 65 anos de idade, se torna o primeiro-ministro do Reino Unido, na época da Segunda Guerra Mundial. Aos 70 anos de idade, Winston Churchill, ele consegue parar o nazismo e dar fim à guerra. Talvez você se acha já velho, se acha já passado o tempo, já fez muito. Vou deixar para os mais jovens, não. Como eu disse, no reino de Deus não há aposentadoria. Talvez também você tenha esperado a conversão do seu filho, da sua esposa, de um amigo, tenha esperado por algo em específico na sua vida. Lembre-se, Deus sempre age no momento certo. Ele não chega no tempo errado, Ele não chega atrasado. Mas enquanto Deus não chega na nossa vida, no tempo do que nós queríamos, nós devemos fazer como Ana. Viver para a glória de Deus, servir a Deus dia e noite, em todo lugar, seja na igreja, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na rua, seja onde você estiver. Seja um servo de Deus, uma serva de Deus, seja ativo na obra de Deus e nunca se frustre por não conquistar coisas desse mundo, porque se você tem Cristo, você tem muito mais que você merecia, o que nós merecíamos. Nós merecíamos a morte e o inferno, mas nós temos Jesus Cristo. E essa era a maior esperança de Ana. Não era coisas materiais, não era coisas terrenas. Ana esperava a vinda de Jesus Cristo. Ana, com certeza, já estou encerrando, conhecia muito bem o que está escrito lá em Isaías, capítulo 40. Por isso que ela vivia para Deus, tinha vigor em viver para a glória de Deus. Olha o que diz Isaías 40, no verso 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel,
o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Com certeza, Ana, quando lia Isaías 40, ela criava forças e ela continuava firme no propósito, servindo a Deus e esperando a vinda do Messias. Nós também temos uma promessa ao qual devemos agarrar no dia da tristeza, no dia da angústia, lembrar do que Jesus disse para nós quando subiu ao céu. Olha o que ele diz lá em João 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para onde eu estiver, esteja vós também. Então nós temos essa promessa de não andarmos com o coração perturbado, mas sempre esperando o nosso Senhor e saber que Ele é o nosso Consolador. Ele cuida de nós, né? Que nós possamos, né, aplicar essas lições em nossa vida. Poucos versículos, né? 3 versículos ao qual nós podemos tirar muitas lições da vida de Ana, a respeito de Deus, né? Que Deus continue derramando a sua graça sobre nós, né? Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus, vamos pedir para que o Espírito Santo, né, nos faça viver como Ana, como Simeão. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão, é o que nós vimos na pregação passada. E o Espírito Santo está sobre nós. O Espírito Santo estava sobre Ana, o Espírito Santo está sobre todo filho de Deus. E é por isso que nós temos perseverado, né? Que Deus continue nos fortalecendo a cada dia.